Boa tarde. No Educação na TV de hoje, vamos explicar a você, professor, você, professora, e a todos que nos assistem o que envolve essa batalha entre a Secretaria da Educação, a APEUESP e os milhares de professores da rede pública de ensino. Nos últimos dias, a imprensa divulgou a notícia de que 1.500 professores teriam tirado nota 0 na prova classificatória realizada em dezembro pela Secretaria da Educação. A Secretaria diz que são 3.000. Esse número, divulgado maciçamente, claro que preocupou os pais dos cerca de 6 milhões de alunos que frequentam as escolas estaduais de São Paulo. Só que uma informação como essa, publicada de maneira isolada, encobre a realidade e serve apenas para colocar pais e professores em confronto. Esse clima não resolve os graves problemas das nossas escolas. É preciso se aprofundar para saber o que está acontecendo de fato. Um fato é que a prova classificatória que a Secretaria aplicou aos cerca de 100.000 professores temporários teve muitas irregularidades. A APEUESP apontou essas irregularidades e conquistou na Justiça liminar impedindo que a prova fosse usada como critério na atribuição de aulas. E então, como represália, a Secretaria iniciou essa campanha de culpar os professores e o seu sindicato, inclusive pelo atraso no início do ano letivo. Ao meu lado, a professora Maria Isabel, presidenta da APEUESP, para conversar conosco sobre os acontecimentos das últimas semanas e como eles vêm sendo divulgados para a sociedade. Para começar, professora, como é que você analisa a cobertura da imprensa nesse período? Eu primeiro quero dizer o seguinte, eu quero olhar a falta de... Eu diria a falta de honestidade da própria secretaria. Não honesto no sentido de... Mas honestidade com os dados e com os fatos. Essa que é a questão. Que foram divulgados. Que a imprensa cabe repercutir. Ela vai repercutir, a ela cabe colocar, enfim, a posição, né? E aquela coisa toda. Mas a gente vai verificando que as notícias vão funilando, né? E as coisas vão vindo, vão caindo na real, né? Afinal... se houve, né, como ao longo do debate a secretária fez questão, né, ela perdeu, na verdade, a secretária perdeu na competência, né, de doutora em avaliação, ela tirou 0 como secretária da educação e quis dar o 0 para os professores, é isso, porque quando ela diz e joga na mídia, tem 3.000 professores zerados que estão na rede, ela primeiro tem que dar o nome e RG. Quem foi que está zerado? Quem é que zerou? Nós vamos entrar com uma medida cautelar solicitando que seja recolocado no site os 214.000 professores e professoras que fizeram a prova. É isto, porque qualquer um que fez a prova está sob suspeita de ter tirado 0. Eu acho que a APEUESP conseguiu focar essa discussão, né? Na medida em que ela foi para cima, nós fomos para cima, dissemos, não, isso não vai ficar barato. Nós vamos enfrentar essa discussão. Essa batalha jurídica para nós não tem fim. Eu só lamento que um momento privilegiado deste poderia ter sido usado para fazer um debate qualificado de avaliação. Só isso eu lamento. Né? Dizer, tá bom, sindicato, vocês não concordam com essa avaliação. Mas qual é a melhor avaliação? Nós dissemos qual era. É o concurso público, é a forma mais lícita de ingresso. Ah, mas não tem avaliação de jeito nenhum depois? Eu discuto a avaliação, desde que haja progressão na carreira, né? Não seja na forma de bônus de mérito. Quais foram os passos jurídicos que a APEUESP deu recentemente? Além da cautelar, entrou com mandato de segurança e com uma ação civil pública. Explica um pouquinho para a gente a motivação, o teor dessas ações. O primeiro instrumento jurídico que nós entramos foi a ação civil pública. Né? Nós entramos com ele no dia 23 de dezembro, nós obtivemos uma liminar, né, que já impedia a utilização da nota para fins de classificação e tudo isso, e a interferência do processo da provinha na atribuição de aulas, né? Isso era proibido por aquela liminar. Então nós entramos com essa ação civil pública e lá a gente discutia basicamente 2 coisas, as questões de direito e as questões de fato. Como é questão de direito, a gente dizia assim, o decreto 53037, que é o decreto que a Secretaria alega que impossibilita a provinha,
não traz a provinha da maneira como ela foi aplicada. Não traz. Né? E a gente diz também que você não pode, então, portanto, fazer a provinha por causa do decreto, e você não pode utilizar as notas da provinha para você classificar os professores para atribuição de aulas, porque você, para isso, tem o artigo 45 do Estatuto do Magistério, que define como é que você classifica os professores para atribuição. E lá não tem nada com nota de provinha, você não pode usar. E depois discutimos também as questões de fato, né? Todos os problemas que aconteceram na prova, estão todos tratados nessa ação civil pública. E nós ganhamos a liminar e ela foi, os efeitos da liminar foram suspensos por uma decisão do desembargador Leme de Campos no dia 16, 18 de janeiro, alguma coisa assim. Aí nós trabalhamos essa suspensão com o desembargador Leme de Campos, concluímos que a gente não teria o julgamento do agravo de instrumento, que foi o mecanismo jurídico que a Secretaria usou para assegurar a liminar, a tempo da atribuição acontecer sem a nota da prova. Então nós decidimos entrar com um mandado de segurança coletivo, pedindo que os efeitos dessa decisão de não utilizar as notas da prova fossem aplicadas apenas aos nossos sócios, mas não por opção da POESP, mas é porque a POESP, no mandado de segurança coletivo, diferentemente da ação civil pública, só pode pleitear em nome de seus sócios. Aí a Secretaria de Educação, quando vê a liminar, e isso, volto a dizer, no dia 5 de fevereiro, foi quando ela foi notificada, ela entrou com uma petição pedindo para estender os efeitos da liminar para todos. Ela não procurou cassar essa liminar. O que para mim é mais um indício de que ela não tinha condições de atribuir aulas no dia 10, porque ela não teria condições de aplicar a nota da prova para classificar os professores. Ela não procurou ir atrás de caçar essa liminar. E aí foi estendida a liminar para todos os filiados, né? Para todos os professores. Filiados e não filiados. Aí, em seguida, a Secretaria começa a divulgar versões que ela tem a respeito das notas das provas, a respeito do adiamento das aulas e tudo isso. Sem publicar. Sem publicar nota nenhuma, Sem né? publicar. Sem publicar nada. E aí, por conta desta razão, e porque a gente precisa produzir provas na ação civil pública, porque ela não terminou, né? A ação civil pública não terminou. A gente só teve o despacho de concessão da liminar ou não. Então, a gente precisa dessas provas na ação civil pública. E são provas que podem se perder até o momento da gente produzir essas provas naquela ação. Então, a POESP entra com uma cautelar de produção antecipada de provas para poder produzir essas provas, já anexá-las na ação civil pública, né? E aí são as provas que a gente julga nesse momento importante, né? Porque como há uma grande confusão a respeito do que a secretária aprontou, não foi a gente? Se a gente não pede isso agora, a secretária pode ter instrumentos para produzir essa prova mais adiante de uma forma que a gente não consiga comprovar a bagunça que foi a provinha, né? E a sua correção até o momento certo. Então, por essa razão é que nós entramos com essa cautelar. A secretária já anunciou que ela quer insistir em fazer a prova e, inclusive, no meio do ano agora, né? Uma nova prova, anunciou que vai fazer uma licitação para contratar empresas para que façam essa avaliação. Como é que isso está se refletindo, justamente esse anúncio no dia a dia da sala de aula, nesse momento, professora? Ela está anunciando uma coisa que na prática ela está dizendo o seguinte: eu assumo que errou muito, né? Eu assumo que deu tudo errado mesmo. Primeiro é o certificado de incompetência, já de imediato. E segundo, que eu acho que antes dela anunciar que vai fazer provinha, ela tem que resolver o problema do concurso público, né? Que ela faça a provinha por 0 ponto, aquele professor que vai entrar na rede, é uma coisa. Mas o professor que está há 10, 20 anos, eu acho que ela tem que parar para pensar, né? E ver, inclusive, porque nós temos ainda um espaço aí para fazer essa luta política e jurídica também, né? E não está parado, Renata. Nós não recuamos em nenhum instante desta batalha jurídica que nós nos propusemos a fazer. E se for necessário ir até uma greve, nós vamos até uma greve. Mas isso não vai ficar assim da forma como a secretária acha que vai ficar.